Pois então, o que será que mais causa comoção no ser humano, né? Sofrimento? Busca pela felicidade? O que mais nos move, nos inflama? Eu penso que a gente investe muito recurso, muito tempo, muita atenção, muita vontade, muita energia na busca pela felicidade, né? Pelo sucesso, pelas conquistas. Mas para ali o sofrimento está presente. Boa parte das nossas ações, do nosso tempo, envolve sofrimento. Lembrando a minha ideia, meu pensamento, a dor, a fome não são sofrimento. São coisas que acontecem no corpo, que acontecem nas relações e tudo mais, mas não são sofrimento. Sofrimento é quando a nossa mente atua sobre esses eventos e gosta ou não gosta, quer ou não quer, concorda ou não concorda, aceita ou não aceita, olha ou não olha e por aí vai. Certo? Então essa inconformidade da mente frente à realidade é que gera o sofrimento. O sofrimento por si só não existe. Então, nós temos que limitar bastante essa questão, temos que trazer o entendimento para isso, né? O sofrimento vai surgir, crianças sem briga, através da mente que interage com alguma coisa. Podemos condicionar a nossa mente a não sofrer? Podemos, né? Podemos. Uma hipnose, alguma coisa assim, até alguma coisa química. Tem um filme chamado Guardador de Memórias, que é bem interessante. Eles tomam um comprimido todos os dias que suprime emoções. Se você suprimir emoção, você reduz o sofrimento consideravelmente. Né? Embora emoção não implique em sofrimento. Você pode sentir raiva, você pode sentir tristeza, você pode ficar feliz, você pode sentir nojo, são as emoções básicas, né, instintivas, e isso não implica em sofrimento. Mas, a partir do momento que a mente atua, o pensamento, o raciocínio atua sobre a raiva, e gosta ou não gosta, quer ou não quer, concorda ou não concorda, blá, 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 gera sofrimento, surge sofrimento. Certo? Mas, suprimindo as emoções, nós vamos reduzir a interação de pensamento com emoção. Pensamento não vai gerar tantos sentimentos. Sem as emoções, os sentimentos também caem bastante. Então, nós reduzimos. Modelando a nossa mente, condicionando a nossa mente, a gente consegue reduzir o sofrimento. Consegue eliminar? Não. No meu entendimento, não. Vejamos. Aqui nós temos um parafuso de aço e aqui nós temos um pedacinho de cobre. São basicamente do mesmo tamanho ali, né? Pouca diferença. Não consigo dobrar. Talvez uma pessoa mais forte, mais parruda, mas vai dobrar, vai acontecer uma coisa, vai quebrar. Característica do cobre ser dúctil e maleável. Característica do aço ou do ferro ou de uma liga de titânio, né? Ser firme, rígido, não ser maleável. Característica da mente, gerar sofrimento. Característica da mente humana, gerar sofrimento. É inerente à nossa mente. Se é inerente a essa mente que nós temos hoje em dia, né? Da maneira como nós somos criados, a nossa cultura, conceitos, ideias, padrões e tudo mais. Se a gente
fizesse um experimento, como foi feito, esse filme, O Guardador de Memórias, é um experimento, é uma coisa onde você reduzisse as emoções, suprimisse as emoções, reduzisse os sentimentos, não estimulasse, né, uma pureza de linguagem, como eles falam, e condicionasse a sua mente para algumas coisas, né, a gente poderia reduzir muito o sofrimento. A vida seria insípida, provavelmente, sem muita razão, mas talvez fosse possível. Só que tem um detalhe crucial, muito ligado, muito conectado à questão do sofrimento ser inerente ao ser humano, à mente humana. O ser humano traz dentro de si um bichinho, uma semente, que o Buda chamou de dukkha, que tem várias traduções, mas uma das melhores e uma das que mais se adapta é insatisfação. O ser humano tem dentro de si alguma coisa que não para, que não se satisfaz. O ser humano tem dentro de si algo que nunca está contente. Nunca está satisfeito. Toda conquista, toda vitória acabou de ser obtida, já tem uma outra, e uma outra. Um outro filme, hoje estou com referências cinematográficas, Lagoa Azul. É um filme antigo, eu sou velho, sou muito mais velho do que vocês imaginam. Tusalém, praticamente. Lagoa Azul. Era perfeito aquilo ali. Um paraíso. Mas a insatisfação. O desejo demais. Um pouco de cobiça. Cobiça é um sentimento, processamento mental. Não é uma coisa natural, instintiva como as emoções. Aquela vontade de fazer mais, de ter mais, de conseguir mais, de aparecer, de mostrar o ego que precisa, né, ser admirado, aplaudido, apupado. Então, essa coisinha dentro do ser humano implica em sofrimento, porque nunca estaremos satisfeitos. Não importa. Olhe para a realidade presente e passada, escolha um ser humano e você vai ver, não está satisfeito. Ele pode ter tido sucesso, pode ter superado os mais terríveis desafios. Vini, vidi, vinci, né? Como dizem os italianos. Mas não. Parece que passa, parece que acaba, parece que perde a graça e a gente inicia uma nova jornada. E esse germenzinho de insatisfação, de dukkha lá dentro do ser humano gera sofrimento. Porque sempre vai existir uma contrariedade. Sempre vai ter algo que não está bom, que não é suficiente, não é o bastante. É muito complicado lidar com isso. É complicadíssimo lidar com isso. Evidente que é mais presente numa cultura do que na outra, numa geração do que na outra, numa pessoa mais, noutra pessoa menos, mas, cadê a bandeirinha? Cadê a bandeirinha? Mas, está lá. Às vezes não se manifesta por falta de oportunidade, falta de ocasião, mas está ali. E, ao mesmo tempo que isso é uma coisa boa, essa insatisfação não é uma coisa ruim, é o que nos faz buscar caminhos, superar desafios, melhorar a vida, melhorar a nossa e a dos outros, né? Nos desenvolvermos em vários aspectos, melhorar as coisas, um kaizen eterno, né? Ao mesmo tempo isso
sem controles, sem consciência, sem gerenciamento, nos oferece o mais puro e limpo do sofrimento que você pode ter acesso. E aí nós estamos sempre sofrendo, passando de uma coisa para outra, Estabilizamos a vida física perfeita, né? A pirâmide de Maslow lá, né? As necessidades básicas ali, insatisfação. Estabilizamos, vai subindo e chega. E aí você pega crianças, adultos, idosos, Matusalém, como eu, está ali o sofrimento. Eu penso que, enquanto o ser humano não entender que o sofrimento faz parte, que o sofrimento é uma característica intrínseca do ser humano, a gente não consegue lidar com isso. Porque muitos esforços são envidados em eliminar o sofrimento, em apagar o sofrimento, em deletar o sofrimento, em explodir o sofrimento. Mas o próprio esforço de acabar com o sofrimento gera sofrimento. A serpente mordendo o próprio rabo, né? O Ouroboros. Então, a partir do momento que você entende realmente, né, não apenas logicamente, que o sofrimento faz parte, que ele é inerente ao ser humano, que está muito ligado com essa insatisfação, e que você aprende a lidar com ele, aí sim a sua vida começa a se modificar. Aí, a partir desse momento, você consegue expandir a sua consciência. Porque aí nessa expansão de consciência, você não vai criar uma ilusão, uma imagem irreal. Porque muitas pessoas imaginam que na expansão de consciência, o sofrimento vai desaparecer, num passe de mágica. Nós vamos nos modificar de uma maneira miraculosa e acabou o sofrimento. Acabou o sofrimento. Não vai acabar. Muitos caminhos para esse sofrimento chegar na gente. Para nossa mente maquinar essas coisas. Então, primeiro eu vejo que é importante entender a naturalidade do sofrimento, que ele faz parte da experiência humana. O que não significa que nós não vamos tentar diminuir ou reduzir, mas significa que a gente não vai tentar eliminar ele. Porque eliminar o sofrimento elimina o que nos faz humano. Na hora que você tirar a maleabilidade do cobre, ele deixa de ser cobre, ele vai ser uma outra coisa. Então, tirar o sofrimento do ser humano torna o ser humano outra coisa, que não humano. Agora, eu entendo o sofrimento, eu percebo ele, eu sei que ele é inerente, eu sei que ele é inevitável. Se eu não estou sofrendo agora, daqui a 5 minutos, daqui a 10 minutos vai acontecer alguma coisa que eu vou sofrer. Então é inevitável. Então, quando eu aprendo a lidar com isso tudo, aí eu consigo respirar um pouco, começo a ampliar a minha visão para perceber o cenário mais completo. Eu vou parar de gastar energia tentando eliminar algo que não pode ser eliminado, e aí eu consigo expandir a consciência. E nessa expansão de consciência, eu vou olhar para todo o sofrimento que é gerado pelo ser humano com outros olhos. Eu vou olhar para as coisas que me lembram do sofrimento com outros olhos. Porque aí eu vou estar nessa expansão. Aí sim eu consigo alterar a coisa. Alterar a visão. Porque eu não vou conseguir eliminar o sofrimento do outro, nem reduzir, nem minorar o sofrimento do outro. Eu posso ensinar o outro como fazer isso, mas eu não posso fazer por ele. E há uma diferença terrível entre esses dois aspectos. Eu fazer pelo outro o que é uma agressão, o que é uma intrusão, o que é uma falta de respeito, e eu ensinar o outro que existem caminhos, que existem meios, métodos para ele reduzir aquilo. E eu esclarecer o outro que
Não vou eliminar o sofrimento. Você não vai eliminar o sofrimento. Você vai reduzir e você vai entender o sofrimento. Aí sim as coisas ficam viáveis. Aí sim as coisas começam a caminhar. Enquanto isso não ocorre, a gente anda em círculos, a gente continua mordendo o próprio rabo. Mordendo o próprio rabo. Porque não há como eliminar o sofrimento. De novo, a busca pela eliminação do sofrimento só gera sofrimento. Porque você tenta e não consegue, você tenta e não consegue, você tenta e não vai, você tenta e tá, não foi, e não dá. E aí, desilusão, você desiste, então é isso mesmo, vamos sofrer a vida toda. Ou então você passa a cultuar um paraíso no qual as coisas magicamente vão acontecer, porque o Papai do Céu vai providenciar tudo e eu não vou ter sofrimento. Né? Que é uma ilusão. É uma contos da carochinha, história para boi dormir. Fábulas. Agora, pergunto-vos, por que o ser humano não iniciou isso, ou não caminhou para isso, ou não se debate isso? Por quê? Em parte porque temos uma ideia equivocada. Né? O Buda Sakyamuni, que nos trouxe aí muitas informações sobre isso, parte do seu ensinamento foi distorcido. Não digo desvirtuado, foi distorcido, foi mal interpretado. Natural. Né? Ele não estava mais aqui para apresentar um ponto, defender uma outra coisa. Então foi interpretação, mente, ego, e... Né? Enquanto a gente estiver tão ensimesmado, enquanto a gente estiver tão focado em nós mesmos e em eliminar, apagar, destruir, explodir o sofrimento, ou seja, eliminar uma coisa que não tem como ser eliminada, gastando energia com esse processo, correndo atrás do próprio rabo, realmente não sobra tempo e não sobra mente, não sobra oportunidade de você orientar as pessoas e ensinar as pessoas e avisar as pessoas, olha, tem um outro caminho. O que eu estou falando aqui não é novidade. O Buda já falava isso há 2000 e poucos anos atrás. Outros mestres, outros gurus, outros sufis, outros lamas e rinpoches já falam isso há muito tempo. Provavelmente alguns xamãs mais antigos ainda já falavam isso. Mas a humanidade não se voltou para isso ainda. Porque está correndo atrás do próprio rabo e porque o sofrimento gera muita diversão. Gera muita diversão. Tem sempre alguém feliz com o sofrimento do outro. Também é uma característica humana, né? Enquanto ele está sofrendo, eu não estou. É a essência do sacrifício, né? Você mata o outro, você corta a cabeça do outro, você explode o reino do outro para preservar o seu. Enquanto está acontecendo com o outro, não acontece comigo. Você destrói a floresta do outro, você polui o rio do outro, porque não vai acontecer comigo. É uma visão egocêntrica ao extremo do ser humano. E aí, nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Uma outra versão, uma outra vertente, segue pelo caminho de drogas, de produtos químicos, de compostos químicos que vão melhorar o humor, vão trazer felicidade, né, o hormônio não sei do que, a dopamina não sei do que, a serotonina não sei do que, composto com isso, composto com aquilo. Há uma ideia, vídeo, filme, né, guardador de memórias, que você vai tomar uma pílula, um comprimido, uma drágia e aquilo vai eliminar. E a gente segue. E tem boas cabeças, seres muito inteligentes, defendendo isso. Que a felicidade é um tanto a mais ou a menos de química no seu cérebro. Então a gente perde tempo com isso, a gente perde dinheiro com isso, a gente perde energia com isso. Se desgasta. E não se ensina o que é necessário, não se fala do que é importante. Né? Inevitabilidade do sofrimento, inerência do sofrimento ao ser humano, necessidade de gerenciar isto.
você consiga lidar com isso. Só então vai sobrar tempo e energia e você vai ter consciência para ter uma expansão, para ter um crescimento, para atingir um outro estágio de consciência. Nesse outro estágio, você olha e vê o quão ridículas são as suas preocupações, as suas incoerências, as suas divergências com a realidade e o sofrimento que você gera, o quanto aquilo é inútil. Só nesse ponto, só nesse estado de consciência que nós não temos hoje na humanidade, a gente consegue alterar esse padrão. E aí nós vamos reduzir o sofrimento, reduzir o sofrimento, reduzir o sofrimento. Eliminar, enquanto houver mente, não. A mente vai estar sempre em desacordo com alguma coisa. A mente vai estar sempre tendo uma incoerência para se debater. O próprio Buda, no processo de iluminação dele, ele atingiu um estado de consciência muito elevado e ele ia adiante, ia embora. E aí contam, com floreios e tudo mais, que os reis, que os magos, que os outros Budas, que sei lá quem mais, pediu, implorou para que ele ficasse e ensinasse. Ali tinha uma contrariedade, ali tinha um sofrimento. A visão do Buda era uma, a realidade trouxe outra coisa para ele e ele se confrontou com aquilo. Até ele decidir que seguiria no planeta ensinando, sofrimento. Refinado, sutil, mas sofrimento. Porque é isso. Nós olhamos para a realidade. E não queremos, não gostamos, não concordamos, discordamos, nos chateamos, nos irritamos. Por aí vai. Tudo processo mental. Enquanto tem mente, tem isso. Enquanto tiver mente, tem isso. Agora, se ninguém ensinar, se ninguém comentar, se ninguém ponderar, se ninguém argumentar, nós estamos condenados realmente a permanecer aí mais milênios, se a gente sobreviver a um hecatombe nuclear, alguma coisa assim, ou a destruição do planeta, sofrendo, investindo dinheiro e políticas públicas e não sei o que mais, e sempre sofrendo, porque sempre haverá insatisfação. Cada vez que houver insatisfação, discordância, incoerência, haverá sofrimento. E mesmo quando tudo estiver, surgirá aquele bichinho dentro do ser humano, aquela dukkha, aquela insatisfação que vai fazer ele dizer, não, poderia ser melhor do que é. Tem que ser melhor do que é. Sofrimento de novo. E aí você encarna, sofre. Padrão. Repete. Sansara. Repetição interminável. Desgaste energético interminável. Inutilidade. Interessante, né? Interessante. Muito interessante.